As pessoas me perguntam, têm me perguntado se as habilidades emocionais, o desenvolvimento das habilidades emocionais, o desenvolvimento da inteligência emocional é para todos. E eu respondo que não, não é para todos. Ela é acessível a todos, mas ela não é necessariamente para todos. Por quê? Porque ela só é possível para aqueles que querem e desejam uma transformação. Uma transformação própria, ou seja, uma autotransformação, e também a transformação do próximo, do outro. Dentro da questão da filiação, ou seja, da paternidade, da maternidade, nisso seja ela biológica, seja afetiva, seja adotiva, dentro disso, eu acho que a maior condição que nós temos ali, a maior possibilidade que nós temos de transformação é dentro deste universo. Porque nós temos, com a filiação, ou seja, com a paternidade e com a maternidade, nós temos a capacidade de nos transformarmos e também de transformar aquele que está sendo lapidado, ou seja, aquele que está sendo educado, que é diretamente o nosso filho ou a nossa filha. Então, dentro deste universo, dentro dessas situações, você precisa primeiro se transformar, portanto, você tem que criar as suas habilidades da paciência, da empatia, da emoção para com o próximo, saber ouvir. E a partir deste momento que a gente se educa, a gente automaticamente começa um processo de educação dos nossos filhos. E aí nós temos então a diferença entre a educação reativa e a educação receptiva. Um exemplo claro é uma historinha que eu posso contar, que é a seguinte. Num domingo, né, a família se reuniu para comer, para um almoço em família, e lá neste almoço em família, a mãe estava fazendo um peixe assado e o peixe sem cabeça. E a menina, a jovem, perguntou para a mãe por que ela fazia um peixe assado e cortava a cabeça. E a mãe disse: eu não sei, eu faço assim porque a avó já fazia. E aí então pergunte para a avó. E aí então ela vai perguntar para a avó. A avó faz assim: eu também não sei por que eu sempre fiz peixe sem a cabeça, assado. Eu fazia por causa da bisa. Vai conversar com a bisavó, converse com a bisavó, pergunte para a bisavó. Então a jovem vai e conversa com a bisavó. E pergunta: bisa, por que né, há essa tradição na nossa casa de fazer peixe assado sem cabeça? E a bisavó diz: eu não sei. Eu sei que eu sempre fiz porque nós éramos pobres e tínhamos apenas uma forma e essa forma era pequena. Então, para que eu pudesse assar o peixe, eu tinha que cortar a cabeça. Isso é reativo. Ou seja, eu apanhei, então eu bato no meu filho. Porque eu acho que esse é o único meio de educação. E aí a gente deixa de se perguntar, por exemplo, quando nós éramos crianças, o que a gente sentia quando apanhava dos nossos pais? A gente sentia amor ou raiva? Nós tínhamos ali uma correção no sentido de uma educação, ou quando a gente apanhava, sofria a violência, a gente tinha então a necessidade de fazer aquela peraltice de criança, muitas vezes pior, com mais raiva, com mais de forma mais feroz, para justamente descontar nisso justamente essa violência que a gente tinha sofrido. Então esse é um autoconhecimento. Então a partir daí, se a violência não me educou com amor, não me educou de forma a compreender os limites que eu tenho, que me são impostos na vida, e aí vem os limites que são necessários, justamente que é a figura do pai, a figura paterna e materna, né, o limite, mas o limite com amor, com educação, eu estou apenas fazendo o quê? Sendo reativo, cortando a cabeça do peixe sem saber por quê. Quando eu passo a ser receptivo, quando eu compreendo as emoções, quando eu me autocompreendo, quando eu percebo que determinadas situações na minha educação não foram boas, e isso faz parte de uma época, de um momento da história, isso não significa, quando eu compreendo isso, eu consigo justamente ser receptivo e modificar essa educação.
e fazer na educação do meu filho uma educação em que eu, amorosamente, consiga pôr os limites, e estes limites levam um tempo, e o grau de maturidade dos nossos filhos são levados em consideração. Então, cada filho e cada filha tem seu grau de maturidade de idade e do seu grau de maturidade psíquico também. E ali, quando eu compreendo isso e tenho a paciência de educar amorosamente, colocar ali os limites e dentro deste universo ir automaticamente fazendo com que o meu filho tenha uma educação socioemocional muito melhor que a minha, eu estou preparando meu filho nos dias atuais para a vida de uma forma mais, não só mais correta, como mais produtiva para ele, para mim, para a família e para todos que circundam esta criança. Abraço a todos.